Salve galera, beleza? E aí, bora lá falar sobre direitos humanos? Você já pensou sobre isso? O que são os direitos humanos? O que significa falar de direitos humanos? Quais os impactos, dessa reflexão acerca dos direitos humanos na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Pois é, então nesta videoaula nós vamos discorrer um pouco sobre alguns elementos ligados à questão dos direitos humanos. Os direitos humanos se configuram como categorias, digamos assim, de direitos básicos. Quando se diz básicos, é o mínimo, aquilo que é necessário para que as pessoas possam viver. De tal forma que os direitos humanos, então, nesse sentido, envolvem a todas as pessoas. A questão dos direitos humanos, portanto, não pode ser entendido ou entendida como algo exclusivo de um grupo ou de outro. A questão dos direitos humanos pertence a todos os grupos sociais, a todas as pessoas. Os direitos humanos estão ligados aí à questão dos direitos naturais, portanto, aquilo que é próprio da vida, aquilo que sem esse direito, sem esses elementos que possibilitam a existência, não haveria qualquer possibilidade de vida. A história dos direitos humanos pode ser contada de uma maneira assim resumida, desde a época antes de Cristo. Não que tenhamos nesse período já o desenvolvimento dos direitos humanos como hoje, mas um processo que vai então afirmando elementos, trazendo dados e detalhes que vão configurando aquilo que é a dignidade humana. Por exemplo, no ano de 539 a.C., Ciro, que conquista a Babilônia, vai ter ali a aplicação de princípios de liberdade religiosa, o que vai estar escrito numa coisa que a gente chama de Cilindro de Ciro, que foi encontrado bem depois, que dizia algumas regras, dentre elas a questão da liberdade religiosa, a liberdade das pessoas, então, de terem a sua fé e a sua prática religiosa. Em 1628, na Inglaterra, se dá a petição de direito, que traz uma grande discussão sobre as liberdades civis. Então, esse é o primeiro ponto, digamos assim, aquilo que nós chamamos de primeira geração dos direitos, que são os direitos civis. Depois vamos ter em 1789 a Declaração Universal do Homem e do Cidadão, que é resultado de todo o movimento da Revolução Francesa, que vai também trazer e defender algumas questões de direitos aí, como por exemplo o direito à liberdade, propriedade, segurança, resistência à opressão. E aí, é claro, nós temos um período muito difícil da história da humanidade, com a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1919, toda a conjuntura que leva a essa guerra, toda a disputa, enfim, e todo o resultado e desdobramento da guerra marca uma destruição do ser humano, em vários sentidos. Então, o Tratado de Versalhes, que é bem importante como resultado desse processo de tentativa de, ao sair da Primeira Guerra Mundial, tentar trazer elementos de conciliação e de organização da sociedade mundial. Então, no dia 28 de julho de 1919, o tratado apresenta, então, a Liga das Nações como uma tentativa de organizar e garantir algumas questões básicas do direito, mas isso acaba não tendo muito êxito, pois muitos países ficaram de fora da Liga das Nações. Nós temos toda a conjuntura do entreguerras, crescimento de discursos extremistas, e aí a eclosão da Segunda Guerra Mundial de 39 a 45, que também marca mais um período de grande destruição da humanidade, dos direitos. E aí depois dessa guerra é criada a Organização das Nações Unidas em 1945, e um grupo dentro da ONU, liderado por Eleanor Roosevelt, vai então produzir a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que conta com 30 artigos
E é um texto muito importante que vai trazendo ali vários elementos daquilo que é a garantia jurídica universal que protege todos os cidadãos das ações ou omissões dos estados. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é pautada ali naquilo que a gente chama de direitos inalienáveis, o direito à liberdade, justiça, paz, e ela vai contar com dois grandes blocos aí das gerações dos direitos, né? Então, a partir de 1780, se dá a primeira geração dos direitos humanos com a questão da busca dos direitos civis e políticos. Depois, em 1919, uma segunda geração dos direitos humanos, e nessa segunda geração entram aspectos aí sociais, econômicos, culturais. E depois de 1960, há uma terceira geração dos direitos humanos, que engloba aí a questão da fraternidade, da solidariedade, naquilo que muitos chamam de direitos transindividuais, né? Então, mais amplos. Então, a Constituição, né, a Declaração dos Direitos Humanos, portanto, procura trazer esses elementos, sobretudo da primeira e da segunda geração dos direitos humanos, garantindo o mínimo para a existência das pessoas. E aí entra um aspecto fundamental, que é a discussão da tolerância, né, da ideia do respeito, da acolhida e da fraternidade de todos aqueles e todas aquelas que se constituem nas suas diferenças, nas suas diversidades. Então, falar sobre os direitos humanos é falar sobre educação, saúde, transporte, lazer, liberdades individuais, que são princípios típicos dos sistemas liberais, enfim. Falar dos direitos humanos é desafiador porque exige também uma postura humana frente à própria existência humana. Beleza? Então é isso, um grande abraço, até mais.